Fala galera, aqui é o Alex. Aí ó, finalmente chegou o Super Game Boy 2, né, que eu tava esperando. E tô bem feliz que chegou rápido até, né? Eu achei que ia demorar um mês pra vir lá do Japão. E 2 semanas e alguns dias já chegou, já tá aqui em mãos. Né? Esse acessório aqui que é tão desejado, principalmente pros fãs de Pokémon, né? Igual eu sou. E que no caso, permite esse acessório aqui, a principal função dele, né? Pra quem não sabe, ele permite jogar os jogos do Game Boy e Game Boy Color no Super Nintendo, né? Porém, ele só foi lançado no Japão. Esse aqui que é o segundo, a segunda versão, né? O segundo modelo, porque a primeira versão que é o Super Game Boy, que ele é, no caso ele é cinza, que é bem diferente desse, ele só permite jogar alguns jogos do Game Boy, né? A pessoa até consegue ali, o jogador até consegue jogar o Pokémon Red, Pokémon Blue, né? Mas outros Pokémons ali, como o Pokémon Yellow, o Pokémon Silver, o Pokémon Gold, ele não permite a primeira versão, né? Até porque o Pokémon Silver ali, o Pokémon Gold, eles são do Pokémon Color, né? E o Super Game Boy, a princípio, a primeira versão só foi feita mais para jogar os jogos do primeiro Game Boy, né? E o Super Game Boy, o desculpa, o Pokémon Silver e o Pokémon Gold, eles foram feitos na época do Game Boy Color, né? E então lá no Japão, né, como tinha o Game Boy Color, que já tinha sido lançado e tal, tava na febre do Pokémon ainda, Pokémon Silver e Pokémon Gold, eles eram jogos que tinham mais cores, né? Porque o Game Boy Color ali, no caso, ele tem mais cores, ele tem uma paleta de cores maior, né? E eles tiveram que fazer um acessório para, no caso, a pessoa conseguir jogar os novos jogos ali do Game Boy Color também no Super Nintendo, né? Porque o Super Game Boy, ele só permitia jogar alguns jogos do Game Boy Color não. Então lá no Japão eles lançaram esse Super Game Boy 2, que é exclusivo de lá, né? Infelizmente. O restante do mundo não tem esse acessório que não foi lançado, né? Aqui no Brasil a gente teve também, igual nos Estados Unidos, né? O Super Game Boy ali, a primeira versão que é o cinza, e ele era um acessório caro até, né? Até na locadora tinha também pra alocar, se a pessoa quisesse. Mas, como eu falei, ele só permitia jogar poucos jogos do Game Boy, né? E outro detalhe, né, que muita gente não sabe, além desse Super Game Boy 2 aqui rodar todos os jogos do Game Boy e Game Boy Color, ele roda na velocidade original do jogo, tá? Ele roda na mesma velocidade, que é uma velocidade considerável rápida, né? Que é a do Game Boy Color ali, né? E o Super Game Boy, a primeira versão, que é a cinza, ela não roda na mesma velocidade do jogo no portátil. Ela roda mais lenta. Então a pessoa coloca, a pessoa que tem o Super Game Boy, o cinza, e coloca algum jogo do Pokémon ali, Pokémon Red, Pokémon Blue, pra jogar, o jogo é mais lento, rodando na TV, tá? E já esse aqui não, esse aqui é a mesma velocidade do Game Boy Color, tá? É a mesma velocidade. A mesma experiência que a pessoa vai ter de velocidade no jogo no Game Boy Color, ela vai ter aqui. Então, essa é a principal diferença. E a outra diferença é que ela tem essa entradinha aqui, ó, tá? Que permite até conectar um Game Boy aqui. Então a pessoa vem com um Game Boy, o minigame, né? O minigame, o Game Boy da Nintendo ali, ou o Game Boy Color, conecta aqui e é possível até fazer troca de Pokémons, das cartas. Aqui no caso esse jogo aqui é o Pokémon TCG, que é o Pokémon de cartas, né? Permite trocar carta, né? Permite jogar um contra o outro. Então se eu conectar outro Game Boy aqui, e a pessoa vem um amigo meu, por exemplo, vem com um Game Boy Color aqui, conecta pelo cabo aqui, eu e ele a gente vai conseguir jogar simultaneamente. Ele joga no Game Boy Color dele e eu jogo na TV, tá? E a gente pode trocar Pokémon também, eu posso trocar um Pokémon com ele, direto pro Game Boy Color dele que vai estar conectado aqui. É um cabo Link, né? Aqui tem essa entrada aqui é pro cabo Link. E também para outros acessórios também. Inclusive aquela impressora que tem pro Game Boy também é possível conectar aqui, tá? Então é um acessório assim espetacular, né? Ele é bem legal mesmo, né? Ele permite é bem melhorado, né? Se comparado com a primeira versão, né? E é isso que eu falei. A principal
No caso, a principal diferença dele para a primeira versão é que ele roda todos os jogos do Game Boy, todos os jogos do Game Boy Color, tá? Então, esse jogo aqui do Pokémon TCG em especial, eu não conseguiria jogar no Super Game Boy, eu não consegui jogar ele no Super Game Boy, a primeira versão, que é a cinza, né? Ele só funciona nesse Super Game Boy 2 aqui, tá? E o Pokémon Silver e Pokémon Gold também é a mesma coisa. Como eles possuem uma paleta de cores maior e foi lançado depois, na primeira versão do Super Game Boy, que é o Super Game Boy 1, a gente não consegue jogar esses dois jogos do Pokémon, nem o Silver nem o Gold. Mas nesse aqui roda tranquilo, tá? Sem mais delongas, né? Vamos lá. Eu vou já liguei aqui o Super Nintendo aqui nessa TVzinha, né? E aqui em casa, só pra mostrar pra vocês, né? Alguns amigos meus até já viram, já uma vez eu bati foto e enviei pra eles. A gente montou tipo uma mini locadora. Então tem bastante fio aqui, ó. Mas é porque aqui, no caso, tem essa TV, né? Que é da minha esposa, né? Já faz anos que ela tem, né? E tem essa TV aqui que eu adquiri depois, que eu comprei de um rapaz, né? E é isso. A gente montou tipo uma mini locadora, né? Aí aqui tem um Mega Drive, o Mega Drive tá aqui embaixo, né? Aqui tá um PlayStation 2 e aqui eu tenho um DVD. Tá um DVD ali, ó. Pode ver Samsung ali. É o meu DVD player, que a gente gosta de assistir filme também, né? E eu coleciono filmes de terror, né? Eu e minha esposa, a gente gosta bastante de filme de terror. A gente gosta até do Halloween, a gente comemora aqui em casa também. Então aqui tá um aparelho de DVD, né? Que a gente coleciona filmes de terror, né? Como eu falei. E aqui em cima tá o PlayStation 2, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Vou até puxar um pouquinho aqui. Pra vocês verem aqui que tá o memory card e o controle. O PlayStation 2 tá aqui, né? Aí tem um aparelho de DVD aqui, Mega Drive ali embaixo e o Super Nintendo tá ali, ó. O Super Nintendo tá ali, tá? Ele tá ligado no estabilizador porque aqui no seu é 220, né? E o meu Super Nintendo é norte-americano, é dos Estados Unidos. Então vamos lá, sem mais delongas, já conectei a fitinha aqui certinho aqui, tá? É importante que esteja bem encaixado, tá, galera? É, quem tiver aí o Super Game Boy ou o Super Game Boy 2, deixar bem encaixado, tá? E outra coisa, quando conectar ele no videogame, que eu vou fazer agora, tá? Não pode bater sem querer ali no videogame quando tá ligado e tal, tá? Não é bom, tá? Puxar o cabo assim sem querer, o videogame mexer assim um pouquinho assim quando tá ligado, daí pode dar problema assim, misturar as cores ali na tela e tal. Também, se tiver empoeirado, né, o Super Game Boy 2, se tiver alguma poeirinha, aí pode ficar na tela alguma marquinha assim aparecer, né? Mas não é porque tá estragando nada, né? Até porque os japoneses eles fazem muito bem feito as coisas ali. As coisas que eles criam, que eles fazem muito bem feito, né? Com ótima qualidade. É porque geralmente tem alguma poeirinha, né? E daí vai ficar algum pixel assim, uma cor diferente, tá? Mas vamos lá, vamos ligar. Vocês vão notar que ele tem uma luzinha vermelha, tá? Quando a gente liga. Botei essa caixa aqui de sapato aqui de tênis, né? Pra não deixar o videogame no chão também, né? Vou encaixar certinho aqui. Deixa eu só encaixar certinho, porque senão não tem problema. Tá, tá bem encaixado. Aí, ó. Ele tem essa apresentação, Super Game Boy 2, né? Bem legal. E aí já tá o jogo rodando, né? O Pokémon TCG ali do Game Boy. Como eu falei, ó, tem uma poeirinha, aí ficou uns quadradinhos ali. O som é ótimo, tá? E a imagem também é bem boa. Eu vou ligar de novo, que vocês viram que ficou um pixelzinho. Vou soprar bem de leve. Soprar bem de leve. Encaixar ali de novo. Vamos lá. Do pixel ali eu até falei pra vocês porque já aconteceu uma vez comigo, daí por isso que eu falei pra vocês. Tá aí, né? Super Game Boy 2. E aí, filho. Agora a imagem tá perfeita.
Aí, como eu falei, é importante não mexer, né, no console, até outro cartucho, né, outra fita quando tá ligado no videogame. É importante não mexer pra não aparecer algum pixel defeituoso, assim, né. Tá aí, ó. Velocidade é muito mais rápida do que o Super Game Boy, a primeira versão, né. Vocês podem ver, ó. A imagem é muito boa mesmo. Vou afastar pra não aparecer essa faixa. O som perfeito também, tá, galera? É bem diferente do Super Game Boy, a primeira versão. E é isso. Espero que tenham gostado. Mais um videozinho aqui. Sensacional, né? O Super Game Boy 2. Ele tem a luzinha vermelha ali pra avisar que tá ligado. E é isso. Tamo junto. Deus abençoe vocês. E até o próximo videozinho aí.